tentar ser mais breve. Meus queridos, tem uma pergunta já engatilhada desde de manhã cedo aí, que eu não podia, e perdoa até a demora, né, cara? Porque, pelo amor de Deus. Mas vocês veem que eu não faço por mal, né, galera? Que eu gosto, começa a sair assim, eu vomito a matéria. Coisa chata de segurar. Tô orgulhoso. Olha, tô começando a achar que o apoio vale a pena, porque antes a galera vinha no apoio só para devanear, e tem gente trazendo dúvida honesta, que tentou mesmo em casa. Isso vai ser maravilhoso se fizer isso até o final do ano. Eu garanto um resultado ótimo. Faz exercício, vários. Aí alguns tu não consegue, traz pra aula, tá? Até o final do ano fazendo isso, vamos dominar o mundo. O amigo trouxe pergunta boa. O amigo trouxe uma pergunta muito boa. A pergunta do amigo é: professor, as leis de Newton ainda, aquela primeira e a terceira lei de Newton, estou desconfortável. Natural. Eu te confessei, né, cara? Demorou uma década para um dia eu acordar e assim, essa é a lei de Newton. Já sei a lei de Newton. Pode perguntar que eu resolvo. E ainda assim, não é que eu nunca tenha errado depois disso eu errei. O cara distrai, vem lá o coração do sujeito, as emoções influenciarem a razão. Mas a razão nos mostra que quando é zero, só tem duas possibilidades para esse corpo estar. Ou ele está em repouso e assim continuará até que esta força deixe de ser zero. Ou ele está andando em linha reta, com velocidade constante, em módulo, direção e sentido. E o contrário também é verdadeiro. Um corpo que estiver em repouso, tu pode afirmar que a resultante é zero. Um corpo que está em MRU, por mais que teu coração não aceite, tu tem que acreditar no gênio Newton. Ou arrumar uma maneira de provar que ele está errado. E a tua tarefa é hercúlea. Sim, em MRU, a resultante é zero. E a explicação para isso é o fato de não só eu estar fazendo força na cadeira. Existe uma força chamada força de... E elas eram idênticas. O corpo ia para frente por um outro fenômeno chamado inércia. E não pela força que eu aplicava nele. Eu entendo que isso é difícil de acreditar, porque se tu for analisar microscopicamente, tem oscilações, ele está parando e indo, entendeu? É que na nossa visão humana, que filma devagar as coisas, entendeu? Tu não está enxergando de fato, né, que a cadeira está meio assim, ó. Então não é um movimento retilíneo de forma perfeita também. Por isso que talvez tu fique desconfiado de eu usar esse exemplo. Mas se teu pai está com o carro dele a 90 km por hora, 90 certinho, linha reta na BR, sem buraco, aquela coisa linda, maravilhosa, os impostos são aplicados, que legal. Então o pai está lá bem feliz. Por mais que o motor do carro esteja de alguma forma empurrando o carro para frente, a força com que o ar empurra o carro para trás, a força de atrito contra o ar e o atrito dos pneus contra o chão, os pneus que não geram atração, a soma dessas forças tem que dar zero. Por mais que seja difícil de aceitar, e eu entendo a tua dificuldade de aceitar isso. E como é que eu vou te cobrar isso? Isso que é o mais perigoso, de começar a pensar como é que esse filho da mãe vai me perguntar. Primeiro eu posso perguntar exatamente assim: o que afirma a primeira lei de Newton? Essa é uma coisa que eu gosto de fazer. Só que no nosso processo de correção, a galera não consegue ler o que o colega... Mesmo que eu escreva as várias respostas possíveis no quadro, a galera não consegue ler, às vezes nem lê a letra. Não consegue ler, não consegue ver se está certo. Então eu posso te dar... Eu gostaria que tu soubesse, né? Quando a força resultante que atua no corpo é nula, este corpo ou está em repouso e se mantém assim, ou está em MRU e se mantém assim, a menos que a força resultante deixe de ser zero. Meu Deus, meu aluno que um dia vomitar no primeiro ano do ensino médio, a primeira lei de Newton do nada, assim, porra, eu tiro o chapéu, porque é uma raridade. Tem professor que tu pega aí de supetão na esquina, primeira lei de Newton, e o cara... não preparei essa aula. Entendeu? É porque o cara não tem... Não ficou que nem um retardado aqui 10 anos pensando, pegando ônibus e pensando, maldito inércia, o Cacildo. Entendeu? Então é uma coisa que eu estudei no meu dia a dia durante vários anos. E de forma básica, porque se eu for fazer uma questão que envolva a primeira lei de Newton na faculdade, eu posso me estrepar, porque tem uma matemática toda satânica em volta. Olha uma maneira bacana, além de pedir o enunciado, de botar o enunciado para tu selecionar. Uma maneira legal é eu falar que um corpo foi arremessado para frente com uma certa velocidade. O tiozinho que arremessou o corpo está aqui, ó, feliz pelo seu feito. Eu te pediria,
represente todas as forças atuando na caixa, enquanto ela desliza para frente. Despreze o atrito. O aluno, para fazer essa questão, ele primeiro tem que entender que a Terra atrai a caixa. E esta força deve ser representada. A gente chama de força? Mais popularmente? Peso. Não é? Força-peso? É a força com que a Terra te puxa, né? Certo? Mas, já que a caixa não está caindo aceleradamente, deve ter uma força anulando este peso, né? É a força que a superfície faz na caixa para cima. Se tu pensar e sentir o que está acontecendo no teu corpo agora, tu vai ver, cara, que a Terra está te atraindo e que a cadeira faz uma força na tua bunda para cima para compensar essa atração. Certo? É a força peso e a força normal. E só. Não tem mais nenhuma força atuando no corpo. Eu falei para desprezar o atrito, então não tem nenhuma força atrapalhando o movimento. E o aluno pergunta, mas por que ele está indo para frente? Por que ele está indo para frente? Porque Deus quis assim. Porque Deus, quando fez a natureza, botou esta regra que o Newton, gênio, percebeu. E nós, normais, demoramos 10 anos para acreditar de fato. O corpo continua deslizando por inércia. Cara, eu te juro, eu estava na sala de aula, era a 5ª fase do curso de física. Os guris já fizeram 2 anos e meio de física na universidade, curso superior. Eles fizeram o 1º, 2º e 3º ano, que nem vocês estão fazendo, estão no primeirinho. Eles fizeram um cursinho, passaram no vestibular, fizeram vestibular, porra. Fizeram física 1, física 2, física 3. Então quase professor. O professor botou essa questão. Tinha neguinho dizendo que tinha uma força para frente. Professores, semi-professores. Para tu ver como a primeira lei de Newton fode a mente da galera. Tu tem que acreditar no Newton enquanto tu não sentir no teu coração que isto é a verdade. E que a tua ideia de que os corpos têm que parar e de que tem que existir força para existir movimento, isso é só o atrito do teu mundo que te ilude. Enquanto tu não perceber isso no fundo do teu coração, decore, mesmo que tu não acredite, ou dê uma maneira de provar e mudar o mundo. Teu nome vai aparecer nos jornais para provar que essa lei não é verdadeira. Porque tudo que a gente tem construído, a gente usa essa lei para pensar e funciona bonitinho. Beleza? Legal, né, cara? Tu vê, tu te fala, tô aliviando o teu lado, cara. Tô te falando, eu não vou admitir se tu chegar no terceirão sem saber que não tem força pra frente. Ó, vou ficar puto. Mas pra tu ver como é delicado isso, tem semi-professor que ainda não sabe disso. Cada vez, sabe? O carro que tá em movimento de volta, ele tá fazendo força lá dentro pra continuar. Sim, só por causa do atrito. Se não tivesse o atrito, tu ia botar o teu carro a 100 por hora, ia botar em ponto morto, desligar o motor e falou, vamos que vamos. Sim, mas então ele tá fazendo força. Certo, não. Bem, Mas o professor está desprezando o atrito. Só porque existe o atrito. Se não existisse o atrito, a força não seria necessária. E como ele está fazendo força para frente, igualzinho a força para trás, a soma das forças dá zero. Esse é o detalhe. Uma nave, quando vai para a Lua, ela não fica com foguete até chegar na Lua. Não, é só ter escapado da Terra. Escapou da gravidade da Terra, desliga as turbinas. Ela continua viajando para a Lua, por inércia. Tem uma sonda espacial que a gente lançou para o além, e ela está há não sei quantos anos viajando, se distanciando da Terra. Uma velocidade praticamente constante, porque na verdade o espaço sideral não é vácuo absoluto, em linha reta com velocidade constante. Então tu vê, ela está indo, e nunca vai parar. A não ser que bata em alguma coisa, então uma força faça ela parar. E é foda entender isso, te confesso, cara. Só que aí tu vê, também não adianta eu ficar aqui tentando te convencer, porque na verdade, eu estava no teu lugar, eu li, eu ia para a sala de aula, eu fazia as perguntas 1000 vezes também, só que eu ia para casa no ônibus também, sentindo a filha da mãe na inércia, entendeu? O ônibus acelerava e eu queria ficar parado, eu, cacida, tá no meu corpo, como é que eu não enxerguei isso antes? Só que eu fiquei anos fazendo isso. Eu fiz isso no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, comecei a dar aula particular na faculdade já, e na faculdade as leis de Newton de novo, fiquei pensando, 10 anos depois eu lei de Newton, caralho, como é que eu não percebi antes? Não se magoe, só não vamos muito além, porque eu já fiz isso uma vez, eu não dei aula, eu só estou repetindo porque eu
Eu não tenho muitas ferramentas para te provar a primeira lei de Newton. Tem que acreditar em mim, ou se duvidar, duvide com responsabilidade. Tente arrumar uma forma de mostrar que isso é falso. Certo? E vocês argumentam, mas os argumentos de vocês, como vocês veem, né, é facilmente rebatível. Mas eu gosto, sabe? Terceira lei de Newton. Apelido. Aliás, qual era o apelido da primeira? Sim, primeira lei de Newton, apelidinho, lei da inércia. Lei da inércia. Como é que se mede a inércia de um corpo? Através da massa. A massa é uma boa medida da inércia de um corpo. Apelido. Lei da ação e reação. Para ficar mais bonito, né? Vou colocar aqui ação e reação porque a gente é moderninho, né? Lei da ação e reação. Se a gente fosse escrever ela, para cada força que existe na natureza, existe uma segunda força que tem o mesmo valor da primeira, a mesma direção de atuação, a mesma linha de atuação, sentidos opostos, porém jamais se anularão, pois atuam em corpos diferentes. Se a gente quiser complementar a lei, a gente ainda cita que a colega tem na ponta da língua. Elas têm a mesma natureza, uma força de atrito gera a reação de atrito. A força de atrito que atua no meu corpo está na sola do meu sapato, apontando para lá, atrapalhando o arrastado do meu pé. A força de atrito que atua no azulejo, a reação, essa força, né, atua no azulejo e para cá, tentando arrastar os azulejos na direção do pé. Certo? Quando o giz é atraído pela terra com uma certa força, a terra também é atraída pelo giz. E palavra de honra, dá para calcular o quanto a terra sobe enquanto o giz está caindo. Eu vou te ensinar a fazer isso. Ah, não sobe, professor, sobe. Sobe. Por incrível que pareça, a terra sobe quando o giz cai. Sim. Ah, vai dizer que a terra sacode quando tu pula. Sim. Com um sismógrafo dá para medir o prédio oscilando enquanto eu pulo. O sismógrafo japonês foda, tu bota lá do outro lado do prédio. Eu pulo aqui, o sismógrafo... Claro, não com essas porras desse extrator aqui, né? O sismógrafo vai quebrar. Agora, o valor que a Terra vai oscilar é tão pequeno que vai dar 0,000, vai dar menos que um átomo. Por isso que a gente não percebe essa oscilação, sacou? Mas ela existe. E isso é muito legal. Certo? E nós vamos aprender esse ano a fazer essas contas todas. Legal. Quando o giz atrai a terra atrai o giz, a força tem o mesmo valor. Aí essa força atuando na terra é quase nada, por isso que a terra acelera para cima um nada. Agora essa mesma força atuando no giz que é pequenininho, ou dá uma senhora mudança de velocidade. Elas são ambas verticais, sentidos opostos. Uma atua na terra, a outra atua no giz. Ambas são gravitacionais. Terceira lei de Newton. Como que eu vou te cobrar isso? Ou eu te cobro enunciado, escreva. O aluno tem que ser muito top para ter no coração dele, ou tem que ser decorado. Se ele tiver no coração dele mesmo, passa 10 anos, ele vai lá, ele vai lá e ele mata a questão de novo. Não, porque a massa da Terra é aproximadamente 6 vezes 10 na 24. Qualquer coisa na superfície da Terra é uma mísera fração desse número. E a mudança de velocidade que vai sofrer é justamente inversamente proporcional à massa. Então o giz, por ter uma massa muito pequena, tem uma grande variação de velocidade. A Terra, por ter uma massa muito grande, uma pequeníssima variação de velocidade. Então a variação de velocidade pega uma coisa de 6 kg, deixa cair, a variação de velocidade vai ser 10 na menos 24, quando comparada com a velocidade adquirida pelo corpo. Loucura, né, cara? Então tu vê, cara, eu acho que agora, só se a gente fizer questões além do enunciado, eu poderia te perguntar se o número de forças do universo é par ou ímpar e por quê? E aí, o número de forças do universo é par ou ímpar? Par, porque para cada ação. Quando me perguntaram essa primeira vez, eu já estava dando aula há um tempão. Eu sei lá. Entendeu? Até tu conectar e eu... Diz que é par, professor. Então, às vezes o professor também não foi pego ainda dizem que o especialista numa área é o cara que já cometeu todos os erros naquela área, lembra? O especialista numa área, não, eu sou especialista, então o cara já roubou de todas as maneiras daquela área, ele ficou bom.
Porque não existe isso de tu ficar bom sem ter errado a coisa. Não existe isso. Então tu vê, eu já errei essa questão de certa forma. Ou demorei a pegar. Fiquei envergonhado, porque achei depois tão boa a explicação que, meu Deus, como é que eu enxerguei isso? Aí ela ficou marcada em mim. Apareceu de novo, a gente só assinala. Poderia te perguntar um diagrama de várias forças, né? Poderia dar um diagrama assim, ó. Caixinha em cima da Terra. Aí eu desenho a caixa, desenho a Terra, desenho uma força P e uma força N aqui, desenho uma força X e uma força Y ali. E pergunto quem é o par ação e reação, ou quais são os pares ação e reação. P com quem? Com PX, né? Atração gravitacional, né? Certo? Quem é que está fazendo a normal na caixinha para ela não afundar na Terra? É a superfície da Terra, né? Concorda comigo? Então, a caixa também empurra a superfície da Terra para dentro, né? Isso aqui é uma força de contato, aquilo também é uma força de contato. Professor, não era para estar desenhada na superfície de baixo do corpo? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. O ideal para facilitar a tua vida seria... Professor, o que atrai todos os objetos não é a atmosfera da Terra em si e aquela bola. Que bom que tu me perguntou isso. Que bom que tu me perguntou isso. Porque isso é uma questão muito importante. A maioria das pessoas acha que tem alguma entidade no centro da Terra nos atraindo. Não, isso não é, isso é comum, cara. Jogo, isso é comum, cara. A quantidade de pessoas que pensam que vem uma força do centro da Terra. Porque a gente aponta a força. E tu vê, eu desenhei o vetor no centro da Terra. O que ele vai pensar? Vai pensar o quê? Tem que pensar que tem alguma coisa no interior da Terra atraindo, mas eu não vou te explicar a verdade. Aqui também, olha só que cara, que mentira aquilo tudo que eu escrevi. Vou te contar a verdade, só que a verdade é dura, é doída. Átomos atraem átomos. Quando eu tenho um corpo próximo à superfície da Terra, cada maldito átomo desse corpo é atraído por cada maldito átomo da Terra. Neste átomo, este cara puxa ele para cá, esse puxa esse para lá. E aquele átomo também está sendo puxado por esse outro átomo para cá. E essas infinitas mini forças atômicas, átomo a átomo, quando somadas, resultam numa força resultante, uma única, que para representar essas infinitas mini forças que cada maldito átomo exerce um no outro, a gente representa por uma única seta, que a gente chama de peso. E para representar ela no lugar certo, a gente representa no centro do corpo, que é o centro de gravidade, mas não quer dizer que tem uma entidade no meu umbigo me puxando para baixo. Na verdade, cada átomo, cada pelinho do meu corpo está sendo atraído por cada átomo, inclusive os teus. E a soma deles me faz ir na direção do centro da Terra. Mas não tem nenhuma entidade mágica lá no centro da Terra, é tudo, tu inclusive me atrai. A cadeira, tudo, a atmosfera, o ar, atrai, tudo atrai. Na lei não tem mais. Tem. Também me atrai. Mas a casca também me atrai. A grama da minha casa também me atrai. Na causa da bola de metal. Não é por causa da bola de metal. É por causa Tudo. Cada maldita molécula da Terra tem influência na atração gravitacional. Então a Terra tem mais alta do ar, fica mais na Terra. Tem mais massa. Lembra na fórmula de hoje, né? Tem mais massa. A massa da atmosfera terrestre dá para calcular. Eu consigo calcular a massa da atmosfera terrestre aqui. Quer saber a massa? Eu já te falei a massa da Terra, né? Vamos calcular a massa. Vai dar uma puta de um resultado bom. E eu desafio vocês a procurar na internet o resultado. Olha que legal como dá para calcular a massa do planeta Terra. Vocês já escutaram falar em pressão atmosférica? Sabe o que é a pressão atmosférica? É o peso da atmosfera apoiado na superfície da Terra. Tá segurando a atmosfera nas costas, meu querido. Só que por sorte ela atua embaixo do teu pé também. Então tu não precisa segurar ela nas costas, porque ela te espreme todo, em volta. Certo? Exatamente. Na verdade tem gás. Lembra? Eu cheguei a fazer o quadradinho uma vez pra ti, eu acho. Vai ter isso, né? Não? Isso é estranho pra ti, então eu vou fazer melhor. Quando eu faço um quadradinho aqui, na minha pele, um quadradinho de 1 centímetro quadrado, tem coisas se chocando contra essa pedaço de pele. São moléculas de gás. Isso assopra, tu sente mais forte. Certo? Mas elas já estão ali. Isso é uma camada inteira sobre a superfície da Terra, né?
A pressão atmosférica vem desta força, desse peso que atua na superfície da Terra. Sim, eu rapidamente falei, porque não era a matéria da aula, entendeu? Eu falei num momento de devaneio. Isso, aí eu mostrei outro tipo de pressão, né? Pressão estática é essa pressão da atmosfera, parada. E aí quando eu assopro é pressão dinâmica. Sim, mostrei como é que fluxo de... A velocidade em cima da asa do avião é maior do que embaixo, né? Aí eu atrapalho o choque das moléculas em cima e não atrapalho tanto embaixo, né? Aí as moléculas que batem embaixo vencem as moléculas que batem em cima e sustentam o avião. Muito doido aqui. A pressão atmosférica do VD da aula lá no segundo ano, eu já decorei que a pressão atmosférica é 10 na 5 Pascal. Pascal, na verdade, é Newton por metro quadrado. Porque pressão é força sobre área. Essa força que a atmosfera da Terra faz no globo terrestre é o peso da atmosfera. É o peso. E qual é a área da superfície do planeta? Vocês já aprenderam a calcular a área de uma superfície esférica? 4πr ao quadrado. Essa forma eu vou deduzir para ti ano que vem. Por que a área de uma bola de futebol é 4πr ao quadrado, onde R é o... Alguém lembra qual é o raio do planeta Terra? Citei algumas vezes, já um pouquinho de decora. 7.000 quilômetros é um bom número. 6.500 quilômetros. Então, peraí, né? Se eu faço essa conta aqui e boto ali, está dividindo, passa multiplicando, eu calculo o peso da atmosfera terrestre. Só que é em newtons, né? Eu quero passar para quilograma, só para depois a gente procurar na internet e ver se está certo. Olha, cara, como eu não estou com muito medo de errar, eu vou botar no lugar do π3 aproximadamente e vou colocar no lugar do raio 7.000 só para não me matar. Aí como o 3 eu botei para baixo, né? O raio eu estou botando um pouquinho para cima. Ah, não vai matar ninguém isso aqui. Ah, é quilômetro, né? Tá tudo em metro. 7 milhões de metros ao quadrado. 7 vezes 7, 49, 50. 50 vezes 4, 200. 200 vezes 3, um pouquinho menos que 600, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 600. Isto é em metros quadrados, aproximadamente a superfície do planeta Terra. Quantos por cento tu tem do planeta Terra? Uma pergunta legal, né? Quantos por cento tu tem do planeta Terra? Porque tua casa tem, né? Uma coisa assim. Ah, se bem que se tu for morar num prédio, tem que pegar aquele... não dá pra... Fazendo um prédio dá um pouco mais, né? Se bobear, tem áreas aí, né? Tem regiões tão selva de pedra que dá pra aumentar o planeta Terra aí algumas vezes, né? Botar uns 5 andares no planeta Terra, né? Show! Essa é a área do planeta Terra, olha que legal. Eu tô enjoado com esses números. Deixa eu botar em potência de 10. 12, 13, 14 vezes 10 na 14 metros quadrados. Pressão, que eu sei qual é força, que é o peso, sobre área. 6 vezes 10 na 14. Pressão igual 6, 10 na 5, 10 na 14, 10 na 19. Esse número é um pouco menor, né? Concorda comigo? 5, alguma coisa. Newtons. Mas como nós vamos aprender futuramente, peso igual a m vezes g, se eu dividir esse número por 10, que é a aceleração da gravidade, eu afirmaria que a massa da atmosfera terrestre é 6 vezes 10 na 18 quilogramas, aproximadamente. Uma mísera fração da Terra. Não se iludam, hein? Entre o 10 na 24 e o 10 na 18, tem 6 zeros. Então a massa do planeta Terra é 1 milhão de vezes maior do que o da sua atmosfera. 1 milhão de vezes maior. Senhor, um dia eu vou saber fazer tudo isso? Ano que vem no máximo. Ano que vem, porque no terceirão cai essa pergunta. Sabendo que a pressão atmosférica em Marte é tal e que o raio de Marte é tal, calcule a massa da atmosfera de Marte. Eu não estou fazendo isso para me exibir, estou fazendo isso para montar uma semente de ti, para te mostrar que vai cair essa questão. Quantas ideias nós tivemos que usar? Pressão é força sobre área. A área de esfera, que eu vou te ensinar no que vem, πr ao quadrado, 4πr
área da superfície esférica, pressão atmosférica, vou te ensinar no que vem, e hoje, esse ano, estou te ensinando peso, M vezes G. Então essas duas ideiazinhas, para calcular a massa da atmosfera terrestre. Vou botar essa porcaria para carregar, mas eu já vou ver a massa agora, né, meu querido? Eu não resisto, né, ó. Já vamos ver a massa já, fala, meu querido. Mano, querido. O lixo não vai ir bem. Esse ficheiro, ele tem um referencial. Se eu for o referencial, tá. Em relação à Terra, não. Então, se eu for o referencial, fixei o referencial em mim. Comecei a andar em NR1. Então, os seres que vivessem no meu corpo pensariam: o mundo está indo para lá. Certo? Para esses seres que vivessem no meu corpo e olhassem o lixeiro, eles falaram: oh, o lixeiro tem medo para lá. Eles estão no alto da cabeça. No meio do meu ralo cabelo. É isso aí, meus queridos. Legal, né? A tua pergunta é legal, cara. Eu não sei se eu deveria fazer isso, mas é porque eu não consigo esconder as coisas das pessoas, você já percebeu, né? E como eu me senti muito incomodado com uma coisa que me aconteceu alguns anos atrás, eu gostaria que tu tivesse a chance, ainda mais vocês são questionadores, de tu saber disso. Cara, as leis de Newton, elas são foda, elas funcionam super bem. Porém, se a gente começa a levar as leis de Newton aos extremos, a gente começa a achar buracos nela. A gente começa a ver que tem que ter alguma explicação maior ainda para algumas outras coisas. Certo? Então, assim, não se espantem se depois que tu estiver já no meio da faculdade de engenharia, ou de física, ou de matemática, ou de qualquer exata, se de repente alguém vem te falar: não, mas peraí, vamos pensar melhor sobre as leis de Newton. E melhorá-las, entendeu? E modificá-las para situações extremas. Isso não vai ser nenhuma afronta às ideias que eu estou te comentando agora. Porque dá para questionar, se tu começa a fuçar do jeito que pessoas, se a gente pensa um pouquinho mais, a gente começa a... não, mas não, tem alguma coisa errada na brincadeira. Outros caras começaram a discutir as leis de Newton para melhorá-las, né? Então, quando eu tinha começado a entender a teoria da relatividade e começado a concordar com ela, depois de anos, tendo essa sensação de tudo a ver com a inércia, eu fui ler um livro e o cara quase me convenceu da gravidade, que a teoria da relatividade não é bem assim. Então tu vê, cara, mesmo as coisas mais fortes na física e na ciência, elas sempre poderão ser tocadas. E se em algum momento tu confirmar que elas não são tão boas, tu entra para a história. Ou pode ser expulso do meio acadêmico. Cara, a academia é foda. Imagina um cara que é PhD, doutor. Doutor em quê? Leis de Newton. Fizesse alguma física, doutorado. Há quantos anos dá aula na UFSC? Eu dou aula na UFSC há 15 anos. Só na UFSC. Meu doutorado eu tirei só uma década atrás. Eu sou foda. Eu uso suspensório, tenho barba. Eu sou foda. Eu posso saco na aula e quando eu tomar um cu e meu, não acontece nada. Entendeu? Vai todo mundo lá reclamar do cara e não acontece nada. Eu dou aula lá normal. O cara é um PhD. Se de repente chegar um pirralho dizendo que as leis de Newton não valem e prova, esse cara surta. Se o guri não tiver paciência de fazer a prova adequada e de chamar os caras certos para dar força no argumento dele, por politicagem, ele vaza. Tem um cara que escreveu um livro, que eu nem lia, é perturbador. Perturbador demais, não pode, está proibido de ler, que chama Mecânica Relacional. A primeira parte desse livro, qualquer um pode ler, porque ele só argumenta com o cara, ele não mostra a parte de cálculo. Aí depois, sei lá, capítulo 3, ele começa a fazer as contas. E é óbvio, quem não souber cálculo integral e diferencial não consegue acompanhar o livro. Mas naquele maldito livro, o cara destrói as leis de Newton e a teoria da relatividade. E é um físico da USP, um físico foda da USP, que ficou mal visto depois que publicou esse livro, chamado Mecânica Relacional. Não leiam! E começou a trabalhar com a Motorola, porque ele dá um pouco mais de dinheiro para trabalhar com as empresas, entendeu? Do que trabalhar para a universidade que tem os seus PhD, os preconceituosos. Então tu vê, as leis de Newton que te ensina, elas são super honestas. Mas para essas situaçõezinhas legais aqui, se a gente começar a chegar perto do buraco negro, começar a andar próximo da pessoa da luz, vai dar merda. Quando vocês me perguntarem. Como é que faz? E aí, alguém tem alguma... Eu começo, mas alguém tem alguma